Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um Com Propósito Podcast. E desde já quero te fazer um convite muito especial para você estar se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like e o mais importante de todos, você compartilhar esse link com mais alguém. Porque eu creio que o que Deus vai falar nesse momento tem o poder de abençoar a sua vida e a vida de mais alguém, tá bom? Está comigo aqui a minha convidada mais que especial, a missionária Carol Oliveira. Tudo bem? E aí, amiga, bom dia, gente. Bom dia, que Deus abençoe. Estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigada. Amém, meu amor. Hoje a Carol ela vai compartilhar com a gente um pouco dessa trajetória com Deus, essa caminhada. E no decorrer desse programa, deixe o seu comentário, né? Se Deus falou com você em certa parte, que você possa deixar uma palavra motivacional. E se você também quiser compartilhar um pouco do seu testemunho, fica à vontade, que nós vamos ter o prazer de estar lendo, tá bom? Então, a Carol Oliveira, né? Conhecida mais como a Carolzinha, né? A gente conhece ela dessa forma, de um jeito bem carinhoso. E ela aceitou o nosso convite para estar aqui. Eu creio que ela tem muita coisa para falar, né? Da sua história, da sua história, daquilo que Deus fez na vida dela, que não começou ontem, nem um ano, nem um mês, né? Já é desde criança que ela tem essa vida com Deus, né? Essa caminhada. Lembro que quando eu vi a Carol a primeira vez foi numa vigília da Deus e Amor, né? Eu estava fora ainda da igreja e eu escutei aquela voz, né? Uma voz forte, poderosa. Falei assim, meu Deus, que mulher é essa? Eu vou lá entrar para ver. Quando eu cheguei lá, gente, pensa numa menina bem pequenininha, mas com uma voz de gente grande, viu? E ela vai compartilhar aqui com a gente o começo de tudo, tá bom? Glória a Deus, estou muito feliz. Agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade, pela sua vida, né, Raquel? Que a gente tem uma caminhada aí muito longa, mas falar do meu ministério é muito gratificante, porque eu comecei meu ministério ainda bem jovem, como tu falou. Eu tinha, 6 anos de idade, quando eu comecei a fazer a obra, missão, pregar, cantar. Estava por aí nas vigílias, sempre, né? Raramente eu não estava em uma vigília. Quando eu não estava, alguém perguntava, Carol, tá doente, alguma coisa. Sim. Mas eu comecei bem cedo meu ministério. Tenho uma caminhada com Deus aí bastante tempo já. Hoje eu tenho 21 anos. E é isso que eu vivo, é isso que me deixa feliz, é a única coisa que me satisfaz. Eu sempre digo para os meus amigos, para as pessoas que estão comigo, que eu não poderia ser outra pessoa, eu não poderia estar em outro lugar, eu não poderia fazer outra coisa. Que eu nasci para isso, eu fui destinada a isso, para viver o reino, para viver o que Deus escolheu para mim. E eu comecei bem cedo, eu tinha 6 anos de idade, eu comecei na IPDA, uma igreja que eu amo, admiro e tenho muito respeito até hoje. Foi um misto de sentimentos, porque quando eu tive a minha primeira pregação, foi algo muito incrível. Vou compartilhar com vocês, porque foi uma experiência que eu levo pra minha vida. Quando eu ministrei a primeira vez, foi na IADAM, perto da minha casa. E o pastor disse à minha mãe, olha, a Carol vai ministrar no congresso de criança. Eu fiquei muito nervosa, porque eu não sabia ler. E eu falei pra minha mãe, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? A minha mãe disse, Carol, você vai pregar. Eu disse, não, mãe, mas eu não quero. Ela disse, tu vai pregar. Chegou no dia, antes do dia, na verdade, um mês antes, ela leu o capítulo dos Salmos, o número do Salmo 23, pra mim. E aquele dia, aquele salmo ficou gravado, né, na minha vida, e eu consegui ministrar. Só que, quando eu cheguei na igreja, eu vi muitas crianças, porque na IADAM, eles reúnem muitas crianças, né, pro congresso. E eu vi muita criança, muitos pais de criança que estavam ali pra ver a apresentação. Começou a dar um nervosismo, eu comecei a ficar incontrolável, ansiedade. Eu corri pro banheiro e me tranquei. Quando eu me tranquei no banheiro, a minha mãe bateu. Ela disse, tu abre, eu te tiro daí na peia. E eu falei, tá bom, mãe, eu vou sair, né? Saí. E eu disse, mãe, vamos fazer o seguinte. A senhora vai, eu vou pregar, mas a senhora vai subir comigo. A senhora vai me dar sua mão. Assim eu vou me sentir mais segura, mais confortável. E eu lembro, Raquel, como se fosse hoje. A minha mãe subindo comigo naquele altar. E na minha mente, a minha mãe nunca soltou a minha mão naquele dia. Só que ela disse que depois que eu li a palavra, ela desceu do altar. Mas a sensação que eu tenho até hoje é que ela ainda estava de mão dada comigo naquele dia até eu terminar aquela mensagem. Eu então entendi que aquele dia ela não estava ali.
Quem estava de mão dada comigo era o Espírito Santo. E é um testemunho que marcou minha vida, porque no mesmo dia o Senhor salvou 26 crianças. Crianças foram batizadas, inclusive eu fui batizada no Espírito Santo na minha primeira pregação. Fui batizada no Espírito Santo em línguas. O Senhor me renovou, me curou, me transformou. E são histórias, muitas experiências que eu quero levar para o resto da vida. E aquele dia, assim, foi, como eu posso dizer, foi o dia que eu saí da Aljava. Foi o dia que Deus pegou aquele projeto, aquela flecha e disse, agora você pode, você está preparada para viver isso. E até hoje, graças a Deus, estou nessa caminhada, nunca me desviei, né? E eu sou muito feliz em servir a Deus. É coisa linda, né? No pod passado, eu comentei a respeito, né, dessa vontade, desse anseio que eu sempre tive no coração de servir a Deus. Mas nas minhas recordações eu não tinha esse apoio, né, dos próprios líderes da igreja, né? E você teve, né, o apoio. Sim. Como é que era a respeito dos teus pais, né? Então, os meus pais, eles não eram evangélicos, né? Minha família não era evangélica. Nesse tempo, foi uma questão de decisão minha. Eu sempre fui apaixonada pelas coisas de Deus, pelas coisas da igreja. Tudo que envolvia o reino me chamava a atenção. Nada ao contrário me fazia querer. É tão verdade que abriu uma Deus e Amor do lado da minha casa. Ainda era de lona, no barro. E quando a Deus e Amor abriu do lado da minha casa, meu Deus, foi a maior realização da minha vida, ter uma igreja do lado da minha casa. E meus pais não eram evangélicos, né? Meu pai e minha mãe eram envolvidos no tráfico de drogas naquele tempo. Daí eu tinha muita vontade de servir a Deus, ver minha família servindo a Deus, aquela euforia de estar ali, de querer, de conquistar. E eu me envolvi na obra muito cedo, assim, sempre quis. E quando eu não tava pregando, não tava cantando, eu tava limpando a igreja, eu tava fazendo algum trabalho voluntário, mas sempre envolvida na obra. Tudo que eu lembro da minha vida. Ontem eu tava ministrando numa igreja e eu até falei assim, gente, eu imagino a minha vida hoje, eu faço um resumo da minha vida e eu não consigo fazer um resumo da minha vida sem ter Deus nela. Porque Deus foi a base de tudo, Raquel, na minha vida. Tudo. Simplesmente tudo. Ele foi tudo. E quando eu quis servir a Deus, foi uma decisão muito particular, assim. Porque eu não tinha minha família ali, entendeu? Eu não tinha aquele apoio de dizer assim, não, vai lá. A minha mãe, ela sempre disse assim, Carol, se é isso que você quer, minha filha, vai adiante. Ela sempre estava ali, segurando a minha mão, dizendo, minha filha, você pode, você consegue, você vai, Deus. Eu sempre vivi debaixo de uma promessa desde o ventre, né? Então ela sempre teve isso. De guiar esse caminho, né? De me colocar no centro da promessa e permitir que Deus realize. Por mais que ela não estivesse, né? No local do propósito, no lugar que Deus queria que ela estivesse. Mas ela sabia que a quem Deus tinha dado a ela tinha uma promessa e precisava viver isso. Então ela sempre me deixou ali, ela sempre me apoiava. Até quando ela não era cristã, ela sempre lia a Bíblia para mim. Quando eu não sabia ler, ela me ajudava, me corrigia em algumas coisas. A maturidade que eu tenho hoje devo muito à minha mãe também. Porque ela sempre dizia, minha filha, nem em todo lugar você tem que estar. Nem todas as pessoas devem ser teus amigos. Tem pessoas que te abraçam, mas não são teus amigos. São inimigos disfarçados. Então, para mim chegar até aqui, foi uma questão de muitos processos. E esse processo da minha família foi o mais doloroso, né? Entre tantos outros, foi o mais doloroso. Por quê? Porque eu servia a Deus e eu via crianças ali chegar na igreja. Você era a única da sua casa? Não, da minha casa, sim. Você tem outros irmãos, né? Sim, tem uma irmã e tem outros irmãos adotivos. Só que servia a Deus era eu. Sim. E a minha mãe, às vezes, ela dizia assim, Carol, eu não consigo entender por que tanta diferença. Porque Raquel era menina, tipo, eu lembro até hoje, que eu chamava outras crianças, eu enchia minha casa de crianças, literalmente. Sabe o que eu fazia? Eu pegava tijolos, colocava um tijolo para cada criança sentar e fazia culto atrás do quintal da minha casa. Criança. E eu ministrava, e eu expulsava demônio, e eu profetizava, e as crianças lá. Mas só que as crianças iam porque eu fazia o quê? O dinheiro que a minha mãe me dava na semana, eu juntava no tempo para kisuke, que a gente chamava. Comprava kisuke e pão doce. Então as crianças queriam ir, né? Sim. Merendar. Sim. Então era uma estratégia. Eu já tenho esse espírito que eu digo sempre pra minha mãe. Mãe, eu tenho um espírito missionário desde o ventre, eu acho. Sim. Sempre fui apaixonado em ajudar as pessoas, em trazer as pessoas para perto de Deus, para que eles sejam envolvidos por esse amor e nunca mais se despeçam. E foi então que eu decidi mesmo que eu ia querer esse caminho, que eu ia
A minha mãe sempre dizia pra mim, Carol, tu tá escolhendo um caminho muito difícil. Porque um caminho difícil, ele não é você tá no mundo, é difícil, é. Mas servir a Deus também é muito difícil. Porque você vai ter que lidar com muitas renúncias, com muitas calúnias, com muitos problemas. Servir a Deus é viver em provações constantes, né? Porque a gente amadurece assim, o cristão ele amadurece assim. E foi então que eu consegui, né? Graças a Deus, a minha mãe hoje é uma pastora, uma serva de Deus, uma mulher de Deus. Inclusive, um beijo, mãe, tenho muito orgulho de você. E é isso. E a sua primeira missão? Porque você já viajou bastante, Muito. né? Muitos municípios e também outros estados. Como foi, assim, a tua primeira missão? Então, eu não consigo lembrar da minha primeira missão, porque minha vida sempre foi muita correria, até hoje, né? Minha vida sempre foi muita correria, uma hora eu tava aqui, outra hora eu tava ali. E assim, mas os momentos que eu lembro muito importantes da missão, que eu deixo marcado assim dentro do meu coração, foi uma das vezes que eu ainda criança, eu fui para um interior chamado Curari. É um interior, ele era dentro de um caminho, assim, únicas lembranças que eu tenho, né? Eram casas que a gente chamou de flutuantes, né? Eram casas assim. E eu lembro que foi pela Deus e Amor, pela IPDA, eu fui. Pra mim chegar nesse lugar era 3 dias de barco. Eu ainda tinha que pegar uma canoa quando eu chegava lá. O pastor é um homem de Deus, pastor Jonas. Ele é um homem de Deus, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito importante. E nesse dia eu lembro que eu cheguei foi uma das minhas primeiras missões. Eu fiquei encantada com a igreja, com o local, tudo em cima da água, assim. Eu falei, mãe, vai dar só a gente e o pastor da igreja aqui. Falei pra minha mãe, né? Porque a igreja era literalmente em cima da água, né? Aquela casa flutuando em cima do rio. E a mãe, vai dar ninguém aqui. Tá bom. Deu 6 horas da noite. Eu tava dentro da casa do pastor me arrumando. E sabe que interior tem horário quando a luz é com a gasolina ali, com aquela coisa, né? Da energia. Eles desligam, né? Vão desligar. Chega um horário que eles vão desligar. A gente se arrumando ali rápido e tudo mais. Quando eu saí pra fora da casa do pastor, que eu olhei pra igreja, que era do lado, tinha muita canoa. Nunca vi tanta canoa na minha vida. Muita canoa, muita canoa. Eu lembro assim, caraca, foi surreal. Muita canoa. Eu falei, mãe, olha isso. Minha mãe, minha filha, tem muita gente aí. Raquel, quando eu entrei na igreja, não tinha como entrar na igreja. Muita gente, muita gente, muita gente. Todo tipo, crianças, jovens, sabe, um povo ansiando por Deus, pessoas literalmente apaixonadas pelo céu, tu não tem noção. E a igreja lotada, e eu, meu Deus, como é que eu vou entrar nessa igreja? E eu ali, ó, impactada com aquilo, paralisada. Aí eu entrei, ministrei, tive uma ministração incrível, Deus curou, transformou, salvou muitas vidas. Aí deu 9 horas, era o momento que a energia seria desligada, né? O motor de luz seria desligado. Sim. E eu continuando pregando ainda, Deus me usando, e o motor de luz desligou. Aí os irmãos acenderam o flash, que a gente, os irmãos do interior andam com lanterna, né? E aquela lanterna e tudo mais, e Deus falando, Deus transformando, e Deus curando. Era surreal, porque ninguém ia pra casa. Né? Ninguém ia pra casa, todo mundo ali alegre, um povo feliz, de verdade. A energia deles, a alegria era contagiante, te alegrava. Se tu chegasse naquele culto triste, minha irmã, tenho certeza que você sairia dali feliz. E foi um dia que marcou minha vida, porque Deus transformou, Deus curou de uma forma gloriosa, e a gente não precisou de energia para que Deus pudesse manifestar a sua glória. E depois terminou aquele culto, os irmãos entraram na canoa, foram para suas casas. E até hoje eu tenho essa memória, né? Foi um dia que Deus me mostrou que para ele agir, ele não precisa de grandes lugares. Não que a gente não possa estar, não que a gente não precise, mas para ele agir, ele age em qualquer lugar, de qualquer maneira. Sim. Em algum momento, você olhando para sua realidade, seus pais ainda não cristãos, né? E você é a única da casa, né? Sim. Com certeza, você ouviu muitas promessas, Deus fez muitas promessas. Muitas. Chegou o um momento que você olhou assim para sua realidade e diz, não tem como cumprir. Sim. Como foi essa... Então, Deus me fez muitas promessas. Até hoje eu fico tentando assim, calcular tanto de promessas que Deus já me fez. Mas em todas elas, ele sempre dizia, eu tô cuidando. E tem uma promessa que eu nunca esqueço. Foi quando ele disse assim pra mim, eu sou teu pai. Eu sou o teu amor e eu sou o teu Deus. E eu nunca vou te deixar sozinho.
E é por isso que eu te digo que em toda a minha história, eu não consigo resumir a minha vida sem olhar Deus. Quando eu olhei pra minha realidade, eu era uma menina, né, que tinha um vestido azul. Inclusive, sou conhecida na Deus é Amor como a menininha do vestidinho azul. Porque eu só tinha aquele vestido real. E aquele vestido eu ganhei com muito esforço. Muita dedicação. Eu só tinha aquele vestido e aquele vestido era o que mais marcou a minha vida, assim, na Deus é Amor. As pessoas até hoje lembram, falam, né? Cadê o vestidinho azul? Inclusive, tem um pavor de azul até hoje. Porque, literalmente, a Raquel só tinha aquela roupa. Então, eu olhava para as outras meninas, né? Poxa, eu chegava numa igreja e uma menina com vestido, eu ficava encantada. Meu Deus, que lindo. E eu sabia que eu não teria aquilo. A minha mãe, ela, nesse tempo, ela já tinha saído do tráfico. Ela estava tentando uma nova vida. Então, as condições dela não eram boas. Então, eu comecei a colocar, né, na balança a minha realidade com a promessa. Como é que eu vou viver uma promessa vivendo nessa realidade? Eu era uma menina que morava na Rua Bom Jesus, né, uma casa de barranco. A minha casa era conhecida como uma casa de barranco do lado de Deus é Amor. Era a menina da Rua Bom Jesus, e simplesmente era uma menina Do vestido normal. azul. Do vestido azul. Não pode esquecer o vestido. Então, eu olhava para a realidade, para a promessa, e eu ficava tentando encaixar. O contraste era feio, viu? Eu ficava assim, como é que Deus tá me dizendo que vai me levar em tantos lugares e essa realidade aqui? Só que Deus, eu sou o maior resultado de que Deus, ele não olha pro teu momento, ele tá olhando a tua história. Ele tá resumindo a tua história. Você resume a tua vida no teu momento, no teu problema, na tua dificuldade, até no teu momento feliz. Deus não. Deus resume a tua história. E é surreal. Porque quando Deus me levantou, eu ficava falando, meu Deus, eu não tenho nem roupa pra pregar. Eu não sei nem pregar. O que eu vou falar? Vou chegar por aí. Várias vezes já cheguei das pessoas me olhar assim dos pés à cabeça e ignorar. Já cheguei um dia de estar na igreja. Pode ser alguma coisa boa daí. Exatamente. Uma vez eu cheguei na igreja e eu tava no banco da frente, só que a igreja estava muito lotada. A Deus Amor trabalha muito com campanha, né? E nesse dia tava muito lotada. Eu lembro que eu me ajoelhei na frente, eu tava muito triste, assim, porque a polícia tinha invadido minha casa com meus pais e tal. A irmã, eu cheguei na igreja, a irmã disse assim pra mim, Carol, levanta aí, deixa o pessoal sentar. Aquilo ali, de alguma forma, foi muito mal pra mim, né? Eu tava muito triste e tudo mais. Eu levantei e fui lá pra porta. Assim, todo mundo me ignorava, né? Por vir de uma família Sim. que não era boa pra sociedade e tudo mais. E ninguém acreditava que de mim sairia alguma coisa. Só que eu tava lá na porta. E o pastor que tava pregando, ele disse assim, eu quero chamar aquela criança que tá ali na porta. E eu olhei assim, com meus olhos cheios de lágrima. Ele disse assim, hoje você chora por um problema. Mas Deus manda eu te dizer, eu sou teu pai, eu sou teu amigo, eu sou teu amor e eu sou teu Deus. E o que eu vou fazer na tua história, tu não vai precisar entender, tu só vai aceitar. E foi quando meu ministério foi se ligando, as coisas foram acontecendo, que eu comecei a amadurecer, crescer, que Deus começou a enviar provisão, que eu comecei a depender. Foi o tempo que mais Deus me ensinou a depender dele. Raquel, minha mãe, ela não trabalhava, nem meu pai. Tinham saído do tráfico, estavam buscando uma nova vida. E a gente passou muita necessidade da gente, tipo, abrir a geladeira e tá igual coco. Só água, literalmente. Mas foi o tempo que Deus mais reservou ali pra mim aprender a depender dele. Entendeu? Aprender, ó, esse momento aqui não é sobre eles. Porque pode faltar na geladeira, mas ele nunca vai vai deixar faltar. o de Exatamente, exatamente. Eu vivenciei momentos que eu morava numa casa que tinha um pé de caju na frente. E é surreal, isso que eu vou te falar. Uma vez a mamãe não tinha nada pra dar pra gente. Ela falou, minha filha, não tenho nada. Ela saiu de dentro de casa e foi chorar debaixo desse pé de caju. E ela chorando, comendo caju, ela colhendo caju pra nós. Eu até me emociono sempre que eu falo dessa história. Ela tava colhendo um caju pra gente. E ela, ao mesmo tempo, orava. E ela dizia assim, Deus, eu não tenho nada pra dar pra minhas filhas. Eu não tenho nada pra comer hoje. E naquele dia ela disse, Deus, eu não sei o que tu vais fazer, mas eu sei que tu vais fazer. E quando do nada, Raquel, foi surreal. Alguém bateu no portão. Pá, pá, pá. E ela abriu. Aí o pastor entrou e disse, minha filha, eu trouxe aqui
cesta básica que a igreja veio entregar. Cara, foi surreal aquilo, surreal. Ele disse assim, mas eu não... Pra senhora não trouxe só uma cesta básica, não. Eu também trouxe um frango. Aí minha mãe, assim, começou a chorar na porta de casa, eu não entendendo nada. Aí ela virou pra gente e levantou a cesta, né? Uma cesta, assim, pequena. E o frango. Aí eu comecei a chorar lá dentro de casa. E ela disse assim, Carol, no muito ou no pouco, Ele sempre vai ser o teu Deus e meu Deus. E naquele dia eu entendi que Deus é inexplicável. Ele é simplesmente inexplicável. Quando Ele quer te levar a um momento para te ensinar, Ele vai fechar portas, Ele vai afastar pessoas, só para te mostrar que Ele é capaz de fazer fora da visão humana. Que Ele é capaz de fazer quando ninguém está ali. Que Ele é capaz de se revelar para ti de uma forma diferente. Porque foi isso que eu aprendi na minha história. Então foi coisas maravilhosas assim que eu vivi com Deus na minha vida, assim. Eu não tenho... Você e sua mãe, parece, da forma que você fala, vocês são muito ligadas. Sim. Né? No ministério, sim, a gente é muito ligada, assim, na vida com Deus. Quando Deus precisa falar algo pra mim, Ele revela lá na chefa. ele fala comigo, mas ela sempre aparece, assim, do nada. Raquel, ela, tipo, Carol, tava orando por ti, Deus mandou te falar isso. Teve um tempo que eu tava passando uma grande dificuldade, assim, na vida financeira. E eu não sou de compartilhar esses momentos com ela, né? A minha vida, ela é muito fechada. Ela é muito privada ali, minha vida particular, né? Eu gosto de compartilhar com ela coisas boas, coisas que levantam. E nesse dia ela me ligou. Eu tava chorando em casa. E ela me ligou, ela disse, tu tá bem? Eu disse, tô bem. Ela disse, tu não tá bem. Eu disse, eu tô bem, mulher. Ela disse, tu não tá bem, Carol. Eu tava orando pela tua vida. E Deus me falou que tu não tá bem. Ela disse assim, eu não sei, mas Deus mandou mandar um dinheiro pro teu Pix. Foi literalmente assim, sabe? Quando o propósito é ligado ali. E ela mandou, aí depois eu expliquei pra ela. Eu disse, mãe, realmente, não estava bem. E ela disse assim, Carol, tu é minha filha. E eu te criei pra uma promessa. E todas as vezes que tu se sentir sozinha, todas as vezes que tu se sentir inferior, todas as vezes que você sentir que algo tá muito difícil, Deus sempre vai estar aqui pra mostrar que Ele é na tua vida. De qualquer forma, de qualquer maneira, ela disse, e até quando não estiver, Deus vai levantar outra pessoa pra cuidar de você. É surreal o cuidado de Deus. Que lindo. E você foi escolhida desde o ventre. Isso tá claro, nítido Sim. aqui, né? E pra gente viver esse chamado, requer muitas denúncias. Muitas. E às vezes a gente fica naquela batalha espiritual. Sim. Né? Entre o espiritual e entre o carnal. E isso vem com mais força, parece que na adolescência. Exatamente. Né? Escola, a gente conhece outras Sim. amizades, né? Como é que foi a tua adolescência a respeito disso? Então, como toda adolescente, eu tive meu período, né? Queria namorar, queria conhecer pessoa, queria ficar bonita. E a minha mãe sempre dizia, Carol, tu não é normal. Aí eu disse, mãe, eu sou doida. Ela disse, não, filha, tu não é uma pessoa normal, qualquer. Eu disse, mãe, mas... É a palavra de mãe, né? Tu não é todo mundo. Falei, mãe, mas todo mundo faz. Ela disse, Carol, mas tu não é todo mundo, Carol. Tá bom, mãe. E minha mãe, ela sempre foi assim, né? Ela sempre foi muito rígida em questão de... Faz isso aqui pra Deus, mas faz direito. Se for pra te servir a Deus bagunçado, não serve. Se for pra te estar entre dois pensamentos, não esteja entre Deus e o mundo. E ela sempre foi muito firme, assim, nas palavras dela. Por algum momento eu pensei que a minha mãe não me amava, né? Por ser tão rígida, tão fechada ali. Só que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu disse, caraca, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria crescido, eu estaria ali com a minha mãe, né? Ela tinha me poupado de tantas coisas que eu vivi. E eu tive meus momentos ali que eu quis conhecer a vida e tal. E na escola, teve momentos que várias vezes eu quis só, Raquel, que minha vida é inexplicável. Porque toda vez que eu tentava fazer algo normal, assim, de qualquer adolescente, namorar, se agarrar na escola, pular muro, meu Deus, parecia que eu tava condenada. A minha mente, assim, não me deixava em paz, literalmente. Eu ficava naquela, meu Deus do céu, quem me vê? E se meu pastor me vê? Se a mãe me vê, ela vai me abater até umas horas. E a minha mente sempre foi assim. Então, eu sempre tive esse temor, né? De me ausentar do pecado, do mundo,
Porque eu sempre tive esse temor dentro de mim, até hoje eu sou assim. Hoje eu tenho 21 anos, sou uma mulher independente, tenho minha vida, moro sozinha. Mas esse temor, ele não sai de mim. De falar, meu Deus, se eu sei que se eu for por esse caminho aqui, eu vou errar e vai ser feio, a queda vai ser desastrosa. E por mais que ninguém esteja vendo, mas eu sei que tu estás vendo. E eu sempre falei pra todo mundo isso. Eu falei, cara, que eu perca tudo na minha vida. Tudo de pessoas e momentos e lugares e coisas, mas que eu nunca perca a essência do Espírito Santo. Porque ela foi o que me trouxe até aqui. Entendeu? O que me fez ficar de pé. O que me fez ficar de pé, Raquel, não foi o meu ministério. Não foi os meus momentos que eu passei na missão. Não foi as pessoas que me conhecem. Não foi. O que me fez ficar de pé foi a chama do Espírito Santo que ainda é acesa dentro de mim. Eu já presenciei pessoas da minha geração que desviaram e não conseguiram mais voltar. Pessoas que morreram, infelizmente, chegaram a óbito porque desviaram e não conseguiram mais voltar. E o diabo foi lá e tomou a vida. E hoje eu olho pro meu passado e digo, meu Deus, eu continuo de pé. Mas eu continuo de pé porque Deus me sustentou. Porque, independente de todos os meus erros, todas as vezes que eu errava, que eu falhava, eu ia lá e dizia, Deus, por favor, fica aqui, não sai daqui. Porque eu sei que se você sair daqui, eu não vou conseguir ir adiante, eu vou desviar. Se eu permanecer nesse pecado, Senhor, eu sei que ele vai ser o meu pecado de estimação, eu vou ficar mantendo ele ali, uma hora ele vai ter que crescer. E ele vai ter que ser exposto. E eu não quero. Então foi assim, minha vida, minha adolescência. Sempre tive meus momentos de deslizes, de quedas, de erros. Mas sempre foi muito envolvida em temor, sabe? De errar e não cometer mais aquilo ali. A minha adolescência, assim, foi um dos melhores momentos que eu vivi com Deus. Porque foi um momento do confronto entre a carne e o espírito, né? Porque tu quer fazer, tua carne quer fazer, mas o teu espírito tá lhe dizendo não vai. Não é esse caminho, não é isso aqui. E eu sempre digo que aquilo que você alimenta, até uma frase que eu tenho no meu Instagram, aquilo que você alimenta é o que se torna mais forte, né? Aquilo que você consegue estar ali constante é o que vai te fazer, vai ficar vivo dentro de ti. E eu então tentava de todas as formas alimentar na minha vida o espírito. E foi ele que prevaleceu, graças a Deus. Glória a Deus. Eu posso dizer assim, por mim, que minha vida ministerial começou, acho que tem uns 5 anos. 5 anos. E Deus, ele já me... Deus é tão incrível que ele já me colocou logo o chamado de pastorear vidas, né? Então, há um peso para esse chamado. Principalmente quando ele escolhe, assim, o improvável, né? Porque você, né? Quem está aqui também conhece um pouco de como foi a minha trajetória. E eu olho assim, meu Deus, cuidar de vidas, que responsabilidade, Senhor. Como é que tu vê essa responsabilidade que Deus te deu de ministrar, de estar ali na frente de obra e agora com um projeto de missão? Como isso foi criado, assim, ao ponto de você chegar, não, eu preciso fazer isso? Então, cuidar de vidas pra mim, eu acho que... eu não sei te explicar porque é um sentimento muito grande. Porque quem conhece a Carol, a Raquel, sabe que a Carol é aquele tipo de pessoa que deixa as suas vontades, que deixa seu momento ali de lado pra ajudar alguém, pra levantar alguém, pra chorar com alguém. E o ministério, ele é isso, né? Você sair de casa chorando, né? Subir no altar chorando, para que outra pessoa também possa sorrir, para depois você sorrir com o testemunho dela, com aquilo que Deus fez. O altar tu tá ferido, tu tá machucado ali, e você ali tá curando outra pessoa mesmo machucada, e Deus tá curando você. Então o ministério, assim, para mim, isso, meu Deus, foi uma coisa maior que eu vivi, assim, de estar ali ferida, mas tá na guerra. Tá machucada, mas tá na guerra. Literalmente, eu nunca parei. Eu nunca parei de pregar, eu nunca parei de cuidar de vidas. E pra mim, assim, o reino, ele é algo muito vivo, Raquel. Por quê? Porque eu nunca vi o meu ministério como um ministério apenas de igreja. Eu não consigo me ver só pregando em altar. Eu não consigo me ver só em púlpitos grandes. Não, cara. Eu olho pra mim, eu consigo me ver um ribeirinho, eu consigo me ver cuidando de um mendigo, eu consigo me ver
é abrindo um abrigo, que é o meu maior sonho, o meu maior projeto. É abrir um abrigo para crianças, né? Cuidar delas. É um projeto que eu tenho desde a minha infância. Aliás, eu tenho hoje um projeto que o nome é Kindle, né? Significa reino. A palavra Kindle significa reino. Porque essa palavra reino, ela para mim sempre foi muito viva. O reino, que é o reino. E a gente costuma a colocar um reino só ali. A igreja. Quatro paredes, né? Mas só que o reino não é isso. O reino é liberdade, as pessoas conseguirem ouvir onde elas estiverem. Tô no fundo do poço. Jesus te ama. Ah, tô aqui em cima, nesse palácio. Jesus também te ama. Entendeu? É tu chegar ali, levantar o fraco, dizer pra ele, ó, levanta, Jesus tem um plano na tua vida, Deus nos chamou pra ficar aqui. E pra mim, a minha maior alegria, Raquel, das vezes que eu saí de casa chorando, assim, com vários problemas emocionais, com vários problemas psicológicos, familiar, mas pra mim, a maior alegria era quando eu saía de casa pra pregar. Eu chegava na igreja e eu começava a pregar e eu via alguém depois do culto ir lá aceitar Jesus. Alguém depois do culto ir lá, missionária, eu estava precisando dessa palavra. Eu precisava ouvir isso essa noite. Eu estava a ponto de desistir. Mas aí a senhora veio, Deus usou para mim. Cara, aquilo era surreal. Meu Deus, é para isso que eu nasci. É para isso. Eu não fui destinada para outra coisa. Tem pessoas que foram escolhidas para ser... Deus foi lá e disse, ó, eu vou fazer uma promessa para você e eu vou concretizar essa promessa. Tem pessoas que foram, que se titularam a ser missionário, pastor, obreiro. São pessoas que já nasceram destinadas a viver o reino. E eu fui uma das pessoas que nasci destinadas. Não começou porque eu vi alguém pregar. Não começou porque eu vi alguém cantar. Não começou porque eu vi alguém evangelizar, não. Já vem desde o berço, esse anseio por almas, esse fogo que arde, que não apaga. Eu tô dizendo assim, Carol, as pessoas dizem pra mim assim, Carol, fica em casa, não vai pregar, tu não tá bem pra pregar. E eu disse, eu não posso ficar aqui, se eu ficar aqui eu vou morrer. Se eu ficar aqui, aí que eu não vou ficar bem. E eu chegar lá e Deus manifestar a glória, e eu sentar no altar e dizer, obrigado, Jesus, porque foi pra isso que eu nasci. Foi pra curar vidas. Nossa, que coisa linda, né? E você falando, eu lembro um pouco da minha infância. Porque meu pai, eu sou a primogênita do casamento, né? E ele falava que naquele momento de oração na sala, eu criança levantava a mão, né? Começava ali cantar, orar da mesma forma, né? E eu vejo, assim, os meus irmãos seguiram o mesmo caminho. Foi a mesma igreja, né? Minha mãe levava a gente ali com todas as dificuldades, né? Meu pai afastado, mas nós estávamos ali. Mas, como você falou, essa chama arde dentro do peito, né? Depois que Deus te sela, te escolheu, já era. E a gente passa por várias fases, né? Várias fases muito difíceis. Sim. E no decorrer dessa caminhada a gente tem acertos, a gente tem erros e também aprendizados. Muito. E eu passei por momentos difíceis, fases difíceis que eu falei assim, meu Deus, por que, Senhor? Teve um tempo, quando eu era criança, que eu tinha tanto desejo por isso, que eu falei assim, mas o que eu vou falar se a minha vida é aqui dentro de casa, né? Eu não saio para nenhum canto, nada acontece. Justamente para que eu fui falar aquilo, né? Que começou uma trilha e um caminho, Deus escrevendo, né? Tive acertos, tive erros, tive aprendizados. E posso dizer assim que a minha história é como de Davi, estava atrás das malhadas, sabe? Quando eu digo que eu ouvi a tua voz nessa vigília, entre tantas outras jovens do nosso ciclo de amizade, que eu admiro, você faz parte delas. E naquele tempo eu não tinha oportunidade, não tinha começado nada na minha vida, sabe? Mas eu desejava muito. Eu falei assim, Senhor, um dia eu quero fazer algo para ti. Meu Deus, olha como essa menina é usada por Deus. E ardia aquele desejo, aquela vontade. Chegou um tempo que eu era da Assembleia, né? E eu admirava a minha líder. Eu falei assim, como ela ensinava as crianças ali, né? Eu falei assim, eu quero ensinar dessa forma, eu quero fazer isso. E uma vez, na IADAM, pode só com 12 anos, né? Sim. E eu tinha 11, eu cheguei chorando lá com ela, na casa dela, eu lembro direitinho. E ela falou assim, por que tu tá chorando, Raquel? Assim, porque eu quero ser líder. Eu quero ser líder como a senhora, eu quero ensinar, eu quero isso, eu quero aquilo. Ela disse, não pode, mas tu tem que ir para a escola de líderes, etc. E nisso daí eu fui, né? E Deus já
escrevendo a minha história a partir daquele momento, né? E, como eu te falei, a gente passa por situações difíceis. Cheguei um tempo que eu olhei para minha realidade e falei assim, não vai acontecer não, rapaz. Estranho. Conversa. E eu posso dizer que essa promessa que eu vivo hoje foi a que se cumpriu no estalar de dedos, sabe? Em 2016, eu pensava que o que Deus tinha para mim isso era no grupo de louvor. Porque eu amo isso, desde criança, Sim. amo louvar o Senhor em casa, no chuveiro, no púlpito, onde tiver, eu tô ali adorando ao Senhor. E nesse dia Deus falou diferente, né? Eu tava com, em 2016, acho que 17 anos, e eu desci, né, no altar, e uma senhora bem simplesinha, né, falou para mim orar por ela. E eu falei assim, tá, vamos orar. E ela passou algo de Deus a respeito do louvor, e ela falou, né? Teve uma vírgula, disse, eu te vejo com o cajado na mão, te vejo cuidando de rebanhos, e eu fiz igual Sara, diante de Deus, eu ri, ela ministrando na minha vida, eu ri, eu falei assim, não pode, como isso, nunca desejei, nunca almejei nada. E aí que se cumpre, né, aquela parte que os nossos pensamentos não é o pensamento do Senhor, Sim. nem o nosso caminho, então ele sempre tem algo a mais para Muito. nossas vidas, né. Compartilha uma promessa que Deus te fez, que você olhou e você disse, nossa, Ele prometeu isso e aconteceu. Eu vejo que você já viajou para vários estados, né? Sim. Conta um pouco dessa experiência. Uma das promessas que Deus me fez, Raquel, que eu lembro que se concretizou, assim, que eu fiquei... Quando eu cheguei nesse altar, eu fiquei assim... E eu só chorava. Eu sou muito emotiva, assim, de ficar muito... Eu sou muito sensível às coisas de Deus, então... Eu sempre choro, eu sempre fico lagrimando. E nesse dia, Deus me falou assim, olha, eu vou te colocar em vários lugares. Eu vou te levar em altares que você nunca pisou. Eu vou te levar a altares que tu vai olhar e vai dizer, mas como é que eu vou chegar lá? Mas eu vou te levar, minha mão vai te levar lá. E quando tu chegar lá, tu vai lembrar da promessa e tu vai chorar, dizendo, é verdade, Senhor, tu és fiel. E eu não imaginava. Mas em 2019 eu recebi um convite de um amigo para ir para BH, né? Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele disse assim, Carol, faz 10 dias de agenda aqui. Eu disse, tá bom. Meus 10 dias de agenda estavam fechados em igrejas lá em BH. Só que igrejas normais, né? Igrejas locais. Aí, antes de eu ir, eu tive um sonho. O Senhor tinha falado comigo a respeito de um sonho. Só que eu fiquei um mês matutando esse sonho na minha cabeça. Mas, Senhor, esse sonho é meu. E Deus falou, esse sonho não é teu. E eu falava, meu Deus, mas pra quem é? E eu fui no posto de saúde com uma pastora, minha antiga pastora. Eu fui no posto de saúde. Quando eu tava na fila do posto de saúde, na UBS, apareceu um homem na porta. Vi com uma calça, uma blusa assim branca, uma calça preta. E ele disse assim, o Senhor mandou te dizer, daqui a uns dias tu fará uma viagem. E o Senhor diz, guarda esse sonho dentro do teu coração. Porque eu vou te usar para pessoas que tu nem imagina. Raquel. Aquele homem nunca me viu na vida, eu também nunca vi aquele homem. A gente morava numa comunidade pequena, né? Em Presidente Figueiredo. E ele falou assim, Deus mandou te dizer, eu vou te revelar uma grande promessa. Só fica firme. E descansa. E nunca mais eu vi aquele homem naquele dia. Nunca mais eu vi aquele homem na minha vida. E eu fui pra BH. Chegando em Belo Horizonte, eu cheguei em BH, meu colega me recebeu no aeroporto e tudo mais. E ele falou assim, eu vou te levar pra conhecer minha pastora. Eu disse pra ele, tá. Quando eu cheguei lá, na igreja, que tinha igreja, né, atrás, e tinha uma mini loja dela. Quando eu cheguei pra conhecer a pastora, quando eu entrei na porta, a pastora Glenda Linhares. Eu fiquei, meu Deus, fiquei chatalada assim. Falei, meu Deus, essa mulher, ela é muito maravilhosa. Inclusive, leio todos os livros do pastor Jorge. Um dos maiores, pra mim, um dos maiores escritores. E eu olhei assim pra ela. E Deus disse, lembra do sonho? Na hora, foi literalmente assim, na hora, Raquel, eu tava chatalada na porta. E Deus disse assim, lembra do sonho? E o Senhor disse, é aqui. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou falar nada pra essa mulher. Como é que eu vou falar esse sonho pra ela, pro esposo dela? Porque foi literalmente sonhando com os dois. E Deus disse, descansa. E eu lembrei da hora que o homem disse assim pra mim, só descansa e confia. E eu falei pra pastora que tava comigo, eu disse, pastora,
Lembra do sonho que eu lhe contei? Vai ser aqui. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu vou ter que falar. Tá bom. Aí meu colega me apresentou a ela, falamos sobre o Amazonas, como era o Amazonas pra eles, né? Aí que eu... pra ela, a primeira coisa que ela perguntou, Carol, é verdade que eles vão sair da rua? Eu falei, com certeza. Com certeza a gente convive com isso. Falei, claro que não, pastora. Amazonas é maravilhoso, é uma terra maravilhosa. E falei várias coisas, né? Tá bom. Ela disse, tá bom, Carol. Aí depois ela disse assim, você prega aqui na sexta. Eu disse, tá. Só que era numa igreja, né, deles lá, filial. E preguei, Deus me usou. Aí no outro dia ela disse assim, Carol, vai almoçar lá em casa. Aí as coisas começaram a ficar mais... Falei, meu Deus, vamos almoçar com a pastora Glinda. Imaginava, logicamente, que o pastor Jorge estaria lá. E uma das maiores referências pra mim, inclusive, me inspirei muito no livro dele, Águia ou Galinha. Um livro que eu amo, meu Deus, surreal. E eu cheguei na casa, Raquel, uma casa linda. Os filhos dele estavam todos à mesa. Ele também, ela também. E o Senhor disse, lembra do sonho? De novo. E eu falei, Senhor, eu lembro. O Senhor disse, aqui. Eu falei, Senhor, eu não vou falar, Senhor, eu não vou falar. Claro que eu não vou falar. Aquela é bem teimosa. Só que teve um momento que o pastor disse assim pra mim, vocês estão aonde? Devido à conversa ali, muito humilde, o pastor Jorge, inclusive, um abraço a ele, a família dele. Disse assim, vocês estão hospedados onde? Pastor, estamos ali na casa da minha mãe. Ela disse, vocês vão ficar aqui. Eu amei, né? Poxa, amém. E a pastora que estava comigo, surreal, ela era também muito fã dele. Aquela coisa, sabe? De realidade, promessa. Sim. E aquele turbilhão de sentimentos. De, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Como eu cheguei aqui? E teve um momento antes da gente vir embora, acho que uns 3 dias antes, ele disse, vem aqui jantar em casa. A gente foi pra lá. Só que só tava eu, a pastora, ele e a esposa dele. Não tinha mais ninguém. Eu já preparando o cenário. Quando eu sentei na mesa, o Espírito Santo disse, levanta. Eu disse, não vou levantar não, Senhor. E o Espírito Santo disse, levanta. E eu disse, eu não vou levantar. Raquel, sem mentira, o que eu vivo com Deus é surreal, porque eu não me mando. É literalmente Ele que manda em mim. E tipo, foi surreal, porque eu levantei da mesa. E eu falei, pastor, eu não posso sair daqui, pastor. Se ele dizer isso que o Senhor está lhe mandando eu lhe dizer. Eu contei o sonho e falei tudo. E a pastora começou a chorar na mesa. E ele caiu no chão, ajoelhado, chorando. E foi surreal. Ali a presença do Espírito Santo começou a invadir aquela casa. E eu falando que Deus estava me mandando. E o Espírito Santo me direcionando. Eu não sabia o que eu estava... Eu não sabia, Raquel, o que eu ia falar. Mas eu sabia que quem estava falando da minha boca. Começamos ali um momento de intercessão, de oração. Orei por eles. Ele disse assim, o que você vai fazer domingo, Carol? Eu disse, pela manhã tem uma agenda, tarde também. Ele disse, à noite eu tô livre, disse pra ele. Ele disse, tá bom. Vai lá na igreja. Aí eu respirei assim, eu disse, fale novamente, pastor. Ele disse, vai lá na igreja, minha filha, você vai cantar no culto oficial do domingo. Poxa, Batista Getsemane, meu Deus. Pra mim é uma das maiores igrejas, qualidade, tudo pra mim era muito gratificante. Olhar aquela igreja assim, de longe, admirar, né? Fui, cantei. Quando eu subi no altar, que ele me chamou para me apresentar a Raquel. O Senhor abriu minha visão da minha realidade, né? Pra promessa. Quem era eu? E quem era Deus em mim? Né? Eu era a Carol da Rua Bom Jesus, o vestido azul. Literalmente que as pessoas desclassificavam por vir de uma família ruim. E nos olhos de Deus, quem eu era? E naquele dia, assim, o Senhor me mostrou que Ele pode fazer sem eu precisar me promover, sem que eu precise de pessoas pra que eu... tu vai lá, faz isso aqui pra mim, me bota meu nome lá. Não. O meu ministério foi marcado por isso, né? De dizer assim, tu não precisa de pessoas pra te levar. Eu sou o Deus que eu vou te levar. Quando eu cheguei naquele altar, eu chorei muito, muito mesmo. Inclusive, tem uma foto muito chorando lá. Chorei muito, muito, muito. Eu tava no meio de grandes pastores, de grandes líderes. Um altar que só sobe pessoas que eu admiro, que eu amo, pessoas que eu assisto, que eu me inspiro, pessoas de grande referência no Brasil e no mundo, né? E na próxima, ele disse assim pra mim, quando eu terminei de cantar, né? Deus tomou a casa, foi coisa linda. E ele disse assim pra mim, você vai retornar aqui. Vai retornar aqui, mas você não vai retornar por outra igreja. Você vai retornar por esta igreja. Ele disse desse jeito. Eu amei, pastor.
E retornei no mesmo ano. Não, no outro ano seguinte, eu retornei lá. Pagou tudo, pagou minhas passagens, hospedagem. Eles, Carol, tu não vai ficar em hotel, tu vai ficar num quarto que é da igreja, que a gente sempre hospeda pastor Luiz Hermínio, pastor Silas, amigos da igreja. Imagina. Meu Deus, surreal. Era lindo, Raquel. Eu cheguei lá, tinha tudo que você imagina de comer. A cama maravilhosa, tudo de primeira. E ele disse assim, ó, você vai ter uma assessora, coisa fina, viu? Você vai ter uma assessora, você vai ter um motorista. Ele disse desse jeito, você vai ter uma assessora, você vai ter um motorista. E não se preocupe com nada, porque todas as suas programações estão com ela. Né? Ela me ligava e dizia assim, Carol, tu tem reunião aqui com o pastor, tu tem essa agenda aqui, tu tem essa gravação aqui. E eu pegava e ia. E foi assim uma promessa que eu me lembro que Deus cumpriu, assim, foi surreal. Foi maravilhoso. Você olhou e disse, meu Deus. Como você falou, né? Quando você subiu ali no altar, veio a tua realidade Sim. com o propósito de Deus, né? Sim. E tudo se encaixou, porque as fases nos levam, né? Esses Sim. processos nos levam ao propósito do Senhor. Então, gente, a gente vai para um breve comercial. Fica ligadinho aí, porque bem mais coisas para a gente saber desse testemunho lindo. Já imaginou um lugar onde os seus projetos podem sair do papel e se transformar em realidade? Nós preparamos com muito carinho esse lugar para que você possa chamar de seu. Desde o café até as câmeras. A iluminação, os equipamentos, tudo isso para trazer conforto e qualidade para você que quer produzir os seus conteúdos. Um ambiente climatizado, completamente tratado, com isolamento acústico e também tratamento acústico, para que você possa fazer as suas programações sem nenhuma interferência externa. Ah, e o Wi-Fi é grátis. Conseguiu imaginar tudo isso? Então vem para cá para o M Studios, onde o seu projeto vira realidade. Voltamos com o nosso Com Propósito Podcast, com a minha convidada, Carol, que já falou pouco sobre a sua caminhada, trajetória com Deus. E você publicou um Reels falando um pouco de uma fase bem difícil. Eu acho que fase essa que ninguém imaginou que você iria passar. Sim. Bem certo que você disse que é uma pessoa muito reservada, né? E isso é algo real, né? Porque eu não vejo nada assim na sua vida pessoal nas redes sociais. E você compartilhou que você passou por esse momento de depressão, de ansiedade. Sim. E é algo que tem afetado muito, não só jovens, né? Mas muitas pessoas nesses últimos anos, nesses últimos tempos. Principalmente com a pandemia que Sim. veio, né? Foi bem complicado mesmo. Mas você conseguiu vencer, né? Sim. Com Deus você conseguiu vencer. E muitas pessoas pensam que para depressão não tem cura, tem que ficar ali apenas Sim. com remédio, se tratando, etc. Sei que foi um momento bem difícil, né? Talvez uma série de pensamentos, uma série de sentimentos, né? Talvez alguém que esteja nos assistindo conheça alguém ou esteja passando por esse momento difícil. Mas Deus, ele trouxe aqui uma prova viva de que você pode passar por momentos difíceis, mas também você pode vencer. E ela vai contar um pouco de como foi esse momento, como ela vivenciou esse momento. Então, falar da depressão é algo assim muito... É uma coisa que
confronta, né? Porque, como assim? As pessoas logo se perguntam, como assim uma missionária viver a depressão? Sim. Né? Porque a gente ainda tem esse tabu na religião, que crente não pode passar por isso, que é demônio. Não, gente. A depressão, ela, independente de tudo, é uma crise, um misto de sentimentos, né? Que te afetam de alguma forma e que envolve várias coisas, que prejudica, assim, a saúde emocional, sentimental, psicológica e a física. A depressão, ela aconteceu... ninguém espera, né, Raquel? Ninguém tá... eu quero ficar depressiva. Não. Sim, verdade. A depressão acontece e você nem percebe. Eu tive um fim de relacionamento, né? Muito conturbado, com muito problema. Teve um fim muito, muito doloroso. Só que eu sempre me achei uma pessoa muito forte, né? Muito equilibrada, muito ali. Então, sempre querer mostrar essa força foi o meu erro. Porque eu acabei não vendo que eu também tinha umas coisas vulneráveis dentro de mim. Quando a gente não consegue mostrar nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, a gente adoece, né? A gente adoece. É por isso que eu sempre aconselho as pessoas. Se você tá triste, converse. Se você tá fraco, procure alguém forte para te ajudar. Se você precisa de ajuda, não fique dentro de casa. Vou chorar aqui, Deus vai me ajudar. Não, cara. Deus levantou as pessoas hoje. Hoje a gente é tão... Eu fico pensando, meu Deus, a gente é tão agraciado. Se a gente tem um problema psicológico, a gente tem a psicologia para nos ajudar. Se a gente tem um problema físico, tem a medicina para nos ajudar, né? Então, Deus coloca pessoas para nos ajudar. Porque a religião hoje tem um tabu de, crente não precisa disso, né? Mas crente precisa sim se tratar, se cuidar, não só cuidar do físico, mas cuidar do emocional, da mente, sentar na frente de um psicólogo e dizer isso aqui, eu tô fracassando nisso aqui, isso aqui tá me levando para cá. Então, foi uma coisa que eu não tinha, né? De sempre acreditar, Deus vai fazer isso, Deus pode fazer. Mas Deus também tá esperando tua atitude. Reconhece teu lado humano, para que o meu poder se aperfeiçoe também. E eu não reconhecia, a Raquel sempre me considerava muito forte, toda aquela coisa. E no fim desse relacionamento, foi assim, eu me considerava muito forte, eu não queria demonstrar para as pessoas que eu estava sofrendo, que eu estava realmente sofrendo muito. Eu entrava dentro de casa, eu só chorava. Eu saía pro trabalho, eu chorava. Eu chegava no trabalho, eu chorava. Eu lembro que eu cheguei no trabalho, eu era tão mal, que todo mundo ia saber do trabalho. Carol chegou... Depois que a gente sempre fazia no trabalho que eu trabalhava, a gente fazia uma oração inicial, terminava a oração, a gente ia trabalhar, né? Só que tinha um momento ali que eu saía e ia pro banheiro. Era um momento de expressar a minha dor daquele momento, daquela hora, né? E eu saía, eu entrava pra dentro do banheiro, Raquel, eu chorava muito. Eu me ajoelhava no banheiro e dizia, Deus, pelo amor de Deus, tira essa dor, tira esse sentimento que tá me matando. E eu não conseguia lidar, e tá bom, aquilo foi enchendo. Mas eu saía, limpava o choro e sorria. E isso me matou, porque acabei me perdendo de mim, né? Foi um momento que eu olhei já, quando eu menos esperei, eu já tava dentro de casa, trancada, não comia, não bebia, não saía, não fazia nada. As únicas coisas que eu sentia era sono, angústia, e chegou a fase que eu quis o suicídio, né? Que eu passei por esse processo. Era um misto de sentimentos, aquele sentimento de tristeza, de angústia, de abandono, de solidão, junto com uma doença física que vai adoecendo, teu corpo reage, né? Eu sempre tenho uma frase que diz na psicologia, né? Que quando a boca não fala, o corpo reage. E eu comecei a perceber que eu estava adoecendo, eu comecei a emagrecer. De um dia pra noite eu não dormia, Raquel, eu trocava o dia pela noite. E tipo, eu acordava, eu chegava do trabalho às 6 horas da tarde, era o dia eu ficava lá dentro de casa, não assistia um filme, não fazia nada, sabe que literalmente nada. Eu ficava deitada na cama, olhando pro teto assim, imaginando o que eu faria da minha vida. Se eu morria, né, se eu continuava, se eu tentava procurar ajuda, mas se eu procurar ajuda, as pessoas vão reconhecer minha fraqueza. Se eu procurar, vão ficar me perguntando por que eu tô assim, eu não quero ninguém me perguntando por quê. Aí tu pensava, mas também se eu falar, eu vou conseguir ajuda, alguém vai me ajudar, mas também se eu falar, as pessoas vão ficar, mas tu é missionária, por que tu tá passando por isso? Sim. E eu ficava naquela, vou e não vou, fico ou não fico.
E desse não ficar, desse ir ou ficar, eu decidi ficar. Foi quando eu me limitei àquilo e foi quando o inimigo da minha alma achou essa oportunidade, né? Aí já no auge da depressão, já passando por tudo, não queria ninguém perto de mim, não queria conversar com ninguém, eu não queria falar sobre nada. Eu não queria comer, não queria beber, não queria fazer nada. E uma vez eu dentro de casa, eu acordei. Eu tinha dormido, cheguei do trabalho e consegui dormir 1 hora. Acordei com aquele sentimento de angústia. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais esse sentimento dentro de mim, eu quero morrer. Eu sentei na beira da cama naquele dia e declarei que ele seria meu último dia, né? Eu preparei num bloco de notas uma mensagem para deixar para minha mãe, né? Inclusive eu deixei para contar isso aqui, né? Ela sabe de tudo menos isso. É por isso que eu te falei que seria um desafio para mim. Porque poucas pessoas sabem disso, mas nesse dia eu preparei uma nota de despedida para minha mãe. E na mensagem eu disse para ela, eu disse, mãe, me perdoe porque eu de alguma forma fui muito fraca, né? Eu disse, e de todas as vezes que eu tentei ser forte, acabei fracassando. E naquele dia eu estava decidida a tirar minha vida, né? A depressão já estava literalmente me matando, né? E eu falei, eu botei no bloco de notas e disse, mãe, me perdoa muito. Peço perdão aos meus amigos, peço perdão à minha família, as pessoas que me receberam, as igrejas que me receberam. E eu pedi perdão, eu só conseguia pedir perdão das pessoas por não conseguir ser forte. E naquele dia eu entrei pro banheiro, eu nem imaginava outra coisa, a não ser me suicidar. E quando eu entrei no banheiro, eu ouvi uma voz literalmente que eu conheço essa voz mais que tudo na minha vida. E essa voz disse pra mim assim, pra onde tu vais? E eu olhei pro lado assim, eu olhei pro outro, saí, abri a porta e vi se já tinha alguém. E essa voz me perguntou assim, pra onde tu vais? Só foi isso. Aí eu entrei do banheiro, liguei o chuveiro, sentei debaixo do chuveiro pensando o que eu ia fazer, se eu ia literalmente acabar com a minha vida, ou se eu ia continuar. E começou aquele misto de pra onde eu vou? Pra onde eu vou? E eu lembrei daquele capítulo da Bíblia que diz, louco se hoje pedires a tua alma, a quem tu darás, né? E eu fiquei, meu Deus, pra onde eu vou? Isso ficou dentro de mim, né? E na hora, Raquel, sem mentira nenhuma, minha vizinha colocou uma música que tava em alta. Era aquela música, eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Cara, ela botou essa música. Eu não sabia te explicar se eu queria correr pra Deus ou correr pra Deus. Né? Eu com o chuveiro ligado, eu baixei minha cabeça e disse, por favor, Senhor, por favor, só me ajuda. Só me levanta daqui. Porque eu sei que se eu levantar daqui hoje, se me der força de levantar daqui, com vida hoje, sair daqui desse quarto com vida, eu sei que a minha história não será a mesma, porque minha história será marcada por experiências. E naquele dia eu levantei. E a minha mãe me ligou. E ela disse assim pra mim, Carol, vem pra cá, pra casa. Assim, do nada, né? E eu mostrando pra ela que eu era forte e tudo mais. E tá bom, mãe, eu vou. E naquele dia eu entendi, né? Eu entendi que o que Deus tinha pra mim era muito maior do que eu tava vivendo, né? O momento, ele não define a tua história. A dor não define a tua história. É você. E é Deus quem define a tua história. É você que diz assim, não, isso aqui vai doer até aqui. A partir de hoje, isso aqui não vai mais doer, isso aqui não vai mais me ferir. Foi quando eu decidi que aquilo não ia mais me ferir, que aquele sentimento, que aquela pessoa não ia mais me machucar, não ia mais me ferir. Por mais que ela não estivesse falando, por mais que ela não estivesse ali, mas as atitudes dela me machucavam muito. Por mais que eu não falasse, conseguia deixar exposto, mas doía muito em mim, ao ponto de eu querer tirar a minha vida, né? E foi quando eu disse, não, a partir de hoje isso aqui não vai mais me definir. Eu quero uma nova vida. E foi quando eu levantei daquele dia. Eu declarei que eu seria curada. E foi um processo, né? Foi um processo muito grande até a cura, porque a depressão são processos, né? São processos para chegar até a cura, são processos dolorosos. Mas a depressão, ela tem cura. E a cura maior para a depressão é Jesus.
Sempre foi ele. E é isso, amiga. Nossa, que história, né, amor? Às vezes como eu disse também no pódio anterior, é muito fácil aplaudir o teu momento, né? Ali os destaques da Carol, mas por trás dos bastidores, né? Davi ali sozinho, Deus deu força para ele matar o urso, matar o leão. Quando chegou lá na frente, né? Mas tu não tem experiência para batalha, para guerra. E ali ele usou a experiência dele no secreto, né? E quantas vidas, através desse testemunho e de outros tantos que você tem, vai salvar, vai tirar aquele que está lá caído, desanimado, né? E vai tornar, vai trazer vidas. Amém. Né? E eu quero te agradecer por esse momento, por esse convite, que eu creio que as pessoas que estão nos assistindo, elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo, porque esse é o Com Propósito Podcast. Sim. Trazer pessoas assim como você, que tem algo de Deus para falar, que tem uma história para contar. Porque tem muitos jovens hoje que estão desacreditados da promessa, estão passando por esse momento difícil, depressão, ansiedade, né, que olham para a sua realidade, acham que Deus não vai realizar, que não vai acontecer. Mas eu sou prova disso, você é prova disso. Sim. Que Deus, ele não trabalha com a nossa realidade. É verdade. Né? Ele pega aqueles que não são, literalmente, para confundir os que são. Então, que Deus possa te abençoar muito, muito, Amém, muito mesmo. Meu amor, que você muito obrigada. Possa voar, que Deus possa te surpreender ainda esse ano, muito além do que você almeja, deseja e sonha, tá bom? Amém, meu amor, muito obrigada. E desde já eu quero te agradecer por vocês terem estado aqui conosco. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e principalmente compartilhar esse link com mais pessoas, tá bom? Até breve!